dia, irmãos e irmãs, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Chegou o nosso abençoado domingo, né? Para a honra e glória do Senhor, estamos aqui para deixar uma palavra na nossa vida, nossos corações. E hoje está meio escuro, meio nublado, né? Estamos sem sol. Eu não sei se vai chover, né? Mas o Senhor está no controle de todas as coisas, né? Irmãos, vamos orar então com o símbolo, para que Deus venha nos guardar, nos proteger. Senhor, meu Deus, meu Pai, guarda minha mente, guarda os meus olhos, meus ouvidos, guarda minha boca, guarda minha língua, guarda minha garganta e guarde o meu coração, né? Guarde o meu corpo, guarda minha alma, né? O meu espírito e todos os meus órgãos que há nele, porque pertence ao Senhor, né? Logo mais estaremos na igreja orando, agradecendo ao Senhor por muitas bênçãos, né, recebidas. Irmãos, ontem eu estive com meu filho lá no Shopping Pantanal, nós fomos lá, e estava tendo o aniversário do shopping. Se eu não me engano, era 22 anos. Irmãos, tinha muita gente mesmo. Mas tinha algo me incomodando, né? Tinha algo me incomodando, assim. E eu não me sentia à vontade, sabe? Era pela quantidade de gente e pela adoração ali, né? Eu não vou entrar em detalhes, mas você vê, né, a adoração, né? Que é diferente da adoração que nós temos no Senhor, né? A adoração que o ser humano tem pelos prazeres do mundo, das coisas do mundo, né? E é muito diferente, né? Eu não vou entrar em detalhes aqui, mas eu pude sentir, né? E hoje a Bíblia veio falar comigo muito forte, a palavra, né? A minha internet não tá muito boa, mas a Bíblia veio falar comigo numa palavra muito forte, né? Lá em Apocalipse, né? Na Bíblia, o cavalo branco é mencionado no livro do Apocalipse, representando a figura de Jesus Cristo em sua segunda vinda. E ele é descrito como montado em um cavalo branco, simbolizando a pureza, justiça e vitória sobre o mal, né, irmãos? E eu fui lá buscar essa palavra aqui em Apocalipse 19:11. Hoje a palavra veio muito forte e a Bíblia continua falando comigo sobre isso. E antes disso, a Bíblia, eu pude estar ali, a Bíblia falou comigo, né? Logo mais eu vou falar a palavra que a Bíblia falou comigo nessa manhã cedo sobre o cavalo de Troia. Eu nunca estudei sobre isso e eu nunca tive assim teologia sobre isso, mas isso é uma palavra muito forte, né? Porque ele veio falar sobre isso, né? E a teologia na solitude, ela fala sobre isso que nós já estamos vivendo agora nesse tempo, né? Vamos entrar aqui, irmãos. O Senhor é incrível para nos capacitar, né? Vamos entrar aqui em Apocalipse 19:11 em diante. A vitória de Cristo sobre a besta e sobre os falsos profetas. Irmãos, como eu pude sentir ontem, né? Eu sentia o sobrenatural de Deus no ar, né? Até mesmo ali que as pessoas, né, estavam. E viu o céu aberto, eis que um cavalo branco, e que estava sentado sobre ele, chama-se fiel e verdadeiro, e julga a peleja com justiça, e os seus olhos eram como chama de fogo, e sobre a sua cabeça havia muitas diademas, e tinha um nome escrito que ninguém sabia senão ele mesmo. E estava vestido de uma veste salpicada de sangue, e o nome pela qual se chama é a palavra de Deus. E seguiam-no os exércitos no céu, em cavalos brancos e vestido de linho, fino, branco e puro.
e da sua boca saía uma aguda espada para ferir com ela as nações, e ele as regerá com vara de ferro, e ele mesmo é o que pisa a lagar do vinho, do furor e da ira do Deus Todo-Poderoso. E no vestido e na sua coxa tem escrito este nome: Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Glórias a Deus, aleluia, né? Do 11 até o 16, né? Glórias a Deus, aleluia, né? Apocalipse 19, 11 e 16 descreve a visão de um cavalo branco com um cavaleiro chamado Fiel e Verdadeiro. Seus olhos são como chama de fogo, e ele tem muitas coroas na cabeça. Ninguém sabe o nome escrito na coroa, exceto ele mesmo. Glórias a Deus, aleluia, né? Que palavra forte nessa manhã. Aí eu estudei aqui um pouquinho, né? Apocalipse, qual o significado de Apocalipse 19, 11. Em Apocalipse 19, 11 e 16, vemos que todo crente deveria almejar o retorno de Jesus à terra para estabelecer a justiça e colocar todas as coisas em ordem. Na verdade, os crentes que amaram a sua vinda receberão uma recompensa especial e uma coroa de justiça. Glórias a Deus, aleluia. Irmão, essa palavra aqui veio muito forte, né? Veio muito forte. A nossa vida, ela vem nos falando, né, dessa vinda de Jesus. E quando você está vivendo aí, ó, nesse mundo, se você vive o sobrenatural de Deus, você pode sentir, irmãos, que já paira no ar, né? Lá em 2 Timóteo 4, 8, eu abri certinho aqui, né? 2 Timóteo 4, 8 diz: agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Procurar vir ter comigo depressa, porque Demas me desamparou, amando o presente século, e foi para a Tessalônica, Crescente para a Galácia, Tito para a Dalmácia. Só Lucas está comigo. Toma Marcos e traz-o contigo, porque me é muito útil para o ministério. Glórias a Deus, aleluia. Mas é só o 4 e o 8, né? Então Paulo, nesse versículo aqui, Paulo prevê a sua morte e diz a Timóteo que venha ter com ele, e escreve-lhe acerca de diversas pessoas e manda saudações finais, né? O que Paulo estava fazendo ali. Mas aqui nós estamos falando em 2 Timóteo 4, 8, é um versículo da Bíblia que diz assim: pela graça que me foi dado, digo isso a cada um de vocês: não sejas mais tímido do que deveria ser ao dar testemunho de nosso Senhor. Nem tenha medo das pessoas. Não tenha medo de falar do sobrenatural de Deus, né? Continue falando, né? Eu li desde agora, a coroa da justiça me está guardada, da qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda, né? Os que já estão preparando para a vinda de Jesus. Nós temos que estar nos preparando, né? Mas a palavra veio hoje muito forte, né? Veio muito forte, porque além dela falar lá em Apocalipse, ela veio falando também aqui em Timóteo,
né? E aí ela passou lá também para Marcos, né? Para Marcos, o Espírito Santo quer falar conosco lá em Marcos em diante. Esse versículo forte que fala, dizia-lhes também, em verdade vos digo que dos que aqui estão alguns que não provarão a morte sem que vejam a chegada do reino de Deus com poder. Glórias a Deus, aleluia. Olha que palavra forte, irmãos, nessa manhã, né? Olha que palavra forte, né? Tá no verso 1, né? O primeiro versículo do 9º capítulo do Evangelho de Marcos, o versículo diz, eu lhes digo a verdade, alguns aqui presentes não morrerão antes de ver o reino de Deus cheio de poder. Eita, glória a Deus, aleluia, né? Glórias a Deus, aleluia. Então ele está dizendo que não morrerão antes de ver o reino de Deus cheio de poder, né? E aí eu fui buscar também, né? Que fala, que Marcos 9:1 fala também que Jesus fala da transfiguração, né? Que eles estavam ali, os discípulos de Jesus, e pôde ver Jesus, ele transfigurou na frente deles. Ele ficou brilhante, as suas vestes ficou mais branca do que qualquer lavadeira podia lavar a roupa, né? Então estava presente com ele Pedro, Tiago, João, e os levou a sós em particular em um alto monte. Transfigurou-se diante deles, e os seus vestidos tornaram-se resplandecentes, em extremo branco como a neve, tais como nenhuma lavadeira sobre a terra os poderiam branquear. E apareceu-lhes Elias com Moisés, e falavam com Jesus. E Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus, Mestre, bom é que nós estejamos aqui, e façamos 3 cabanas, uma para ti e outra para Moisés e outra para Elias, pois não sabiam o que dizia, porque estavam assombrados. E desceu uma nuvem que os cobriu, e com a sua sombra, e saiu da nuvem uma voz que dizia, este é o meu filho amado, a ele ouvi. E tendo olhado em roda, ninguém mais viram, senão só Jesus com eles. E descendo eles do monte, ordenou-lhe que ninguém contassem que tinha visto, até que o Filho do Homem ressuscitasse dos mortos. E eles retiveram o caso entre si, perguntando uns aos outros, que seria aquilo, ressuscitar dos mortos? E interrogaram-no, dizendo, por que dizem os escribas que é necessário que Elias venha primeiro? E respondendo ele, disse-lhe, em verdade, Elias virá primeiro, e todos quanto qualquer que entre esta geração adulterar e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na glória do seu Pai e com os santos anjos. Glórias a Deus, aleluia. Coisas restaurará, e como está escrito, do Filho do Homem, que ele deve padecer muito e ser aviltado. E digo-vos, porém, que Elias já veio e fizeram-lhe tudo o que quiseram, como eles está escrito. Glórias a Deus, aleluia. Que palavra poderosa nessa manhã, né, irmãos? É uma palavra da demonstração poderosa do reino de Deus, né? Em Marcos 9:1, Jesus disse que seus ouvintes, que alguns que estavam entre eles, não experimentariam a morte até que vissem uma demonstração poderosa do reino de Deus. Glórias a Deus. Você está preparado para ver, né, o poder de Deus sobre a terra, né? E lá em Marcos 9:23 também, ele fala aqui conosco, e Jesus disse-lhe, se tu podes crer, tudo é possível ao que crer. E logo o pai do menino, chamando
clamando, e logo o pai do menino, clamando com lágrimas, disse: eu creio, Senhor, ajuda a minha incredulidade. E Jesus, vendo que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele e não entre mais nele. Glórias a Deus, aleluia, que Jesus estava ali operando mais um milagre na vida daquele menino que estava desde a infância, né, que ele tinha uma perturbação do demônio mesmo, né? E Jesus ali o curou, né? E disse essas palavras, mas disse para o homem, né? Porque ele falou tudo que é possível para aquele que crê, né? É uma afirmação poderosa de Jesus sobre o poder da fé. E é usada como um estímulo, né? As pessoas que estão aqui, né? Para crer, né? Glórias a Deus, aleluia. Glórias a Deus, aleluia. É poderoso e a sua misericórdia dura para sempre. A cada manhã são renovadas, né? Eu quero entrar aqui. Aquela multidão ali, o Espírito Santo e ele começou a falar comigo. Eu sou escravo de Troia, né? E eu nunca ouvi, né? Mas te conheço e eu vamos lá entrar lá. Fala da teologia na solitude, né? Então diz aqui o cavalo de Troia. Acredite que a maioria das pessoas conhece a história do cavalo de Troia, publicando originalmente na Odisseia de Homero. O livro conta que os gregos, a fim de derrotar os troianos que tinham uma fortaleza intransponível, deram de presente um cavalo oco de madeira, onde dentro o inimigo conseguiu se esconder para render os guardas e facilitar a entrada do exército grego, né? Hoje em dia esse fenômeno vem repetindo quando em meio ao povo de Deus. Temos visto pessoas não nascidas usando o nome de Deus para divulgar pontos de vista e moveres espirituais dos mais diversos. Prometem dinheiro, riqueza e uma vida vencedora, as vencedores, né? Como se ser cristão fosse isso. Em resultado disso, temos visto várias atitudes vergonhosas que a igreja e a bancada evangélica, que de evangélico não tem nada, ainda fazendo propaganda, extremismos, preconceitos e ensinos que a Bíblia não prega, ou defendendo conceitos pró-aborto, né, e pena de morte e por aí vai, né? A Bíblia diz que é pelos frutos que conhecemos quem é falso profeta, ou não, pois quem é mau não produz fruto bom, né? Tá lá em não produz frutos bons, né? Vamos ver? Não, é pelos frutos que conhecemos, né? Tá lá em Mateus 7,16. Tá aqui um pouquinho para trás. Vamos ver? Vamos ver aqui. Mateus 7,16. Diz aqui:
Por seus frutos os conhecereis. Porventura colhem-se uva dos espinheiros, ou figos dos obrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar bons frutos, das frutos bons. Toda árvore que não dá bons frutos, corta-se e lança-se ao fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Nem tudo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que fez a vontade de meu Pai, que está nos céus, muitos me dirão naquele dia. Glórias a Deus, aleluia, né? São pelas atitudes e forma de agir que vemos ser uma pessoa, se vemos que uma pessoas, coisas é certa. Se o evangelho não é convertida, não estou afirmando que um cristão nem tem seus erros e dificuldades, e sim que uma pessoa nascida tem uma nova vida, já que renasceu. Pois o evangelho é arrependimento, né? É arrependimento e não uma festa. É uma eterna busca diária. Você tem que buscar todo dia, né? E não um sentir arrepio só. É uma eterna busca pela vontade de Deus, né? É uma eterna busca pela vontade de Deus e não uma busca por satisfazer nossos caprichos e preocupações. Deus não nos chama para sermos ricos e bem-sucedidos. Deus nos chama para uma nova vida, né, com o Senhor. Glórias a Deus, aleluia. Então eu fui buscar isso aqui, irmãos, para que eu pudesse entender, né? Crise intelectual traz como alma gêmea a crise de caráter. Caráter significa negação de si mesmo, significa dizer não a si mesmo, mas isso não se dá no vazio. Não se trata de masoquismo, nem autoflagelação gratuita. Caráter implica princípios, valores e axiomas não discutíveis, não negociáveis, né? E eu pude ver aquelas pessoas ali se fartando das coisas daqui, né? Dessa terra, né? E é isso, né? Não é interessante quando menos lemos a Bíblia, menos caráter e mais movidos a conceitos próprios nós vivemos. Se tudo é sentir, desejar ou conquistar, como viveremos o Evangelho? Porque o inimigo tem entrado dentro da igreja. Penso que o cavalo de Troia tem ser instalado em púlpitos quando achamos que o Evangelho tem que se adequar aos nossos desejos e sonhos, né? Quem está lendo esse texto aqui é Rubens Amorese. Ele está no mesmo livro e pontua mais uma coisa interessante também aqui. Nunca tivemos tanta fome associada a tanta obesidade no mundo. Por quê? Porque fibra, princípios, disciplina, domínio próprio, colunas de caráter já não são valores nossos. Posso ser um doce de pessoa, mas não pise no meu pé, que vira o bicho. Não sei conter a mim mesmo. Olha que palavra forte nos ensinando, né? Em verdade, vimos por toda parte o mundo tem morrido por falta de ajuda. E nós cristãos não nos sensibilizamos mais com isso. Cristãos sendo caçados em algumas partes do mundo, nações inteiras. Precisamos ouvir a palavra e nós pensarmos só em nosso próximo. Aumenta
salarial. Cadê os frutos? Cadê os frutos? Onde está o resultado de ter uma vida cristã? Onde está o amor de Deus? Onde está a mudança de caráter que Cristo nos traz, né? Lá em João 8,31 diz, vamos ver? Em João 8,31, eu li, parece que foi essa semana, né? Parece que foi ontem que eu li, se eu não me engano, né? Que a Bíblia estava falando também sobre acreditar, né? Aqui, João 8,31. Jesus dizia, pois, os judeus que criam nele: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, né? Diz que se permanecemos na palavra, seremos verdadeiramente seus discípulos. Quando somos libertos, tocados e nascidos, o fruto é visível e constante. E através deste testemunho que a palavra deve ser pregada. Está lá em Atos 1,8. Glórias a Deus, aleluia, né? Atos 1,8. Vamos ver o que nós achamos aqui. Glórias a Deus, aleluia. Santo é o nome do Senhor. Glorioso Deus. Atos 1,8. Ele diz que ser um testemunho é ser uma pessoa que vive e fala o que viu. Eu estava falando hoje, né, irmão? O que viu. E tem experimentado. E é aquela pessoa que, através de seus frutos e a sua mudança de vida, tem feito diferença por onde passa. E não alguém que fala de algo que nunca vivenciou. Algo que nunca viveu, né, irmãos? Algo que nunca passou, né? Porque estar em Cristo é passar, né? Perdão, caiu aqui, porque eu tô carregando aqui. É passar por tudo isso, mas permanecer na obediência, permanecer na palavra de Deus, né? Eu não achei aqui, mas como eu tô lendo aqui, eu vou repassar. Depois a gente procura aqui, mas eu achei aqui já. Achei. Glórias a Deus, aleluia, né? Tá em Atos 1. Glórias a Deus, aleluia. E o Espírito Santo falava comigo sobre esse cavalo de Troia, e eu falei assim, gente, eu vou procurar saber por quê, né? Porque quando eu vi aquela multidão, irmãos, eu pensei, né, o que o povo está adorando, né? E se saciavam ali, né? É 1,8. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunho tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samária e até os fins da terra. Glórias a Deus, aleluia. E é isso, irmãos. Por isso eu fui procurar saber, né? Esse livro é de Rubens Amorese, em seu livro E Capte, pontua bem esta crise intelectual e de caráter que vemos no meio dos cristãos. É verdade, irmãos, está acontecendo muito isso. E eu gostaria até mesmo de estar lendo esse livro. Eu vou marcar aqui para mim estar vendo aonde eu acho esse livro dele também, para mim estar lendo. Nós precisamos, irmãos, estar a parte das coisas de Deus, porque depois nós não seremos enganados quando Jesus aqui chegar e ele vai falar que colocou tudo na nossa frente, né? Só nós que não queríamos enxergar, né? E ter essa mudança verdadeiramente de caráter, né? Mudança de caráter e falar o que a gente está enxergando, e falar o que a gente está vendo, e sermos testemunho
das coisas que estão ocorrendo de Deus e procurar em si pelejar para que isso, né? Essa montanha se mover. Porque tudo é possível para aqueles que creem, Mas te né? conheço e eu sei. Glórias a Deus, aleluia. Em teu nome há poder. Glória a Deus, aleluia. Ouvi dizer que eu não vou atravessar essa maré, mas sei que grande é o Senhor. Eu creio. Em teu nome há poder. Oh, glória a Em Deus. teu nome há poder. Eu quero teu mover, cadeias vão romper. Eu creio em ti, eu creio em ti, meu Deus. Do impossível sei, milagres eu verei. Eu creio em ti, eu creio em ti, meu Deus. Deus, aleluia. Irmãos, eu deixo essa palavra em Apocalipse 19, 11, 16. Em 2 Timóteo 4, 8, Marcos 9, Marcos 9, 23. E a palavra lá que veio falar conosco também, que a Bíblia diz que é pelos frutos que conhecemos quem é falso profeta ou não, pois quem é mau não produz frutos bons. Está lá em Mateus 7,16, né? Glórias a Deus também. Glórias a Deus, aleluia. Glórias a Deus, aleluia. Penso que o inimigo tem entrado dentro das igrejas. Penso que o cavalo de Troia tem se instalado em pouco quando achamos que o evangelho tem que ser adequado aos nossos desejos e sonhos. Não é. O evangelho tem que ser de Jesus Cristo. A palavra tem que ser de Jesus, que é o caminho, a verdade e a luz para a nossa vida. Não adequar daquilo que nós queremos, do interesse nosso, né? Glórias a Deus, aleluia. Eu deixo essa palavra e que nosso domingo venha abençoado em nome de Jesus. Vamos orar e logo mais estaremos na igreja, falando do Senhor, levando a palavra, o evangelho, estudamos junto ali. Senhor, meu Deus, meu Pai, nos ajude, Senhor, a fazer a Tua vontade. Essa palavra veio para mim, para nós, para todos. Nos ajude, Senhor, a entender o que o Senhor quer nos dizer. A cumprir, Senhor, a Tua vontade. Como nós oramos e falamos, seja feita a Tua vontade, é a vontade de Deus, não a nossa. Que nós possamos aceitar a Tua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Que nós possamos obedecer e esperar do Senhor.